Se tem mais de 60 anos, o seu corpo está a enviar-lhe mensagens todos os dias, mas a maioria das pessoas só percebe quando já é tarde demais. Já sentiu aquela comichão estranha que não passa? Aquela sensação persistente de formigueiro em áreas específicas do corpo? Ou notou sensações que tem ignorado como sendo apenas parte do envelhecimento? Então, o que está prestes a ouvir pode salvar a sua vida. Neste vídeo, vou revelar os 5 padrões de comichão silenciosa que podem ser um sistema de alerta precoce do cancro, e os passos simples que podem ajudá-lo a detectá-lo antes que se espalhe, a partir de hoje. Não estamos a falar de exames caros ou procedimentos invasivos. Apenas sinais naturais do corpo que o seu médico pode ter ignorado, mas que podem fazer a diferença entre a detecção precoce e um diagnóstico devastador. Conheça Margarete. Aos 68 anos, ela pensava que era o retrato da saúde. Fazia exercício 3 vezes por semana, comia vegetais e nunca faltava ao seu check-up anual. Mas, aos poucos, começou a notar algo estranho: as suas panturrilhas coçavam constantemente, especialmente à noite. A sua pele parecia perfeitamente normal, sem erupções cutâneas, sem ressecamento, nada visível. 3 médicos diferentes disseram-lhe que era apenas o envelhecimento da pele e prescreveram hidratantes que nunca funcionaram. Mas Margarete conhecia o seu corpo e sabia que algo não estava bem. Quando finalmente encontrou um médico que ouviu, realmente ouviu, as suas preocupações, descobriram a verdade. Aquela comichão misteriosa era a forma do seu corpo gritar que as células do linfoma estavam a multiplicar-se no seu sistema. O cancro vinha crescendo silenciosamente há meses, enviando sinais químicos pela corrente sanguínea que se manifestavam como aquela coceira incessante. Se Margarete tivesse continuado a ignorá-la, se tivesse aceitado que era apenas envelhecimento, sua história teria terminado de maneira muito diferente. Não se trata apenas de Margarete. Trata-se do que pode estar acontecendo no seu corpo neste momento, enviando sinais que você foi treinado a ignorar. Porque a verdade é que, aos 60 anos, o seu sistema imunitário já começou o seu declínio natural, tornando-o mais vulnerável a mutações celulares. A capacidade do seu corpo de detetar e destruir células anormais diminui cerca de 2% ao ano após os 40. E o cancro, esse predador silencioso, sabe exatamente como explorar essas vulnerabilidades, muitas vezes anunciando-se através de sintomas tão subtis que até mesmo médicos experientes não os percebem. Estudos recentes do Instituto Nacional do Cancro revelam algo chocante: mais de 40% dos pacientes diagnosticados com cancro em estágio avançado apresentaram coceira persistente e inexplicável em áreas específicas do corpo entre 6 meses e 2 anos antes do diagnóstico. Essas não eram sensações aleatórias, eram sinais de alerta precisos que seguiam padrões previsíveis com base no tipo de cancro em desenvolvimento. Vamos começar com o sinal de alerta mais negligenciado, e é algo que milhões de idosos experimentam sem perceber o seu potencial mortal. Número 5. As panturrilhas que gritam lobo. Quando Robert, um mecânico aposentado de 72 anos, percebeu pela primeira vez a comichão nas panturrilhas, fez o que a maioria de nós faria: culpou o ar seco do inverno. Mas essa não era uma comichão comum, parecia vir do fundo dos músculos, uma sensação de queimação que nenhuma quantidade de coçar conseguia aliviar. Noite após noite, ele acordava a esfregar desesperadamente as pernas, às vezes até sangrarem. Eis o que realmente estava a acontecer dentro do corpo de Robert: células de linfoma estavam a libertar substâncias químicas inflamatórias chamadas citocinas na sua corrente sanguínea. Esses mensageiros microscópicos viajam por todo o corpo, mas devido à gravidade e à circulação mais lenta nas pernas, algo que acontece naturalmente à medida que envelhecemos, eles tendem a acumular-se nas extremidades inferiores. Quando essas citocinas atingem as terminações nervosas nas panturrilhas, elas criam aquela coceira profunda e ardente característica que parece vir dos ossos, e não da pele. A parte assustadora? As panturrilhas podem enviar esse sinal de alerta por meses ou até anos antes que qualquer outro sintoma apareça. Quando Robert finalmente recebeu o diagnóstico, o seu linfoma já havia progredido significativamente.
Mas os pacientes que reconhecem esse padrão precocemente têm um resultado completamente diferente. A doutora Sarah Chen, da Johns Hopkins, documentou 127 casos em que os pacientes relataram esse padrão específico de comichão nas panturrilhas. Aqueles que procuraram investigação dentro de 3 meses após o início dos sintomas tiveram uma taxa de sucesso no tratamento de 94%. Aqueles que esperaram mais de um ano, menos de 60%. Mas o que é ainda mais alarmante do que a comichão nas panturrilhas é o que vem a seguir. Número 4. O fantasma entre os ombros. Elizabeth nunca imaginou que a coceira irritante entre as omoplatas estivesse relacionada ao pâncreas. Por quase um ano, essa avó de 65 anos visitou quiropráticos, experimentou novos colchões, mudou o detergente para a roupa e até eliminou alimentos da dieta. Nada ajudou. A coceira parecia um fogo queimando por dentro, sempre no mesmo lugar, bem entre as omoplatas, onde ela não conseguia alcançar. Esta localização não é aleatória. O pâncreas, escondido nas profundezas do abdômen, tem uma ligação secreta com esse ponto exato nas costas através de uma complexa rede de nervos. Quando o cancro do pâncreas começa a crescer, mesmo quando ainda é pequeno, pode bloquear os ductos biliares. Isso faz com que os sais biliares se acumulem na corrente sanguínea. Pense neles como irritantes microscópicos que fluem pelo corpo. Mas é aqui que fica estranho. Devido à forma como o sistema nervoso está conectado, o cérebro interpreta esses sinais do pâncreas como comichão na parte superior das costas. É como um jogo de telefone sem fios, em que a mensagem é entregue no endereço errado. O pâncreas está a gritar por ajuda, mas o alerta aparece entre as omoplatas. Um estudo da Mayo Clinic acompanhou 89 pacientes que relataram esse padrão específico de comichão. Os resultados foram preocupantes: 73% acabaram por ser diagnosticados com problemas pancreáticos ou hepáticos. O tempo médio entre o primeiro relato da comichão e o diagnóstico? 11 meses. 11 meses de oportunidades perdidas para uma intervenção precoce. Elizabeth foi uma das sortudas. O seu novo médico reconheceu o padrão e solicitou exames imediatos. Eles detectaram o tumor pancreático enquanto ainda era operável, uma janela de oportunidade que se fecha rapidamente com este cancro agressivo. Hoje, ela está livre do cancro e conta a todos que conhece sobre a comichão que salvou a sua vida. O número 3 vai chocá-lo ainda mais, porque está a acontecer bem em cima da sua cabeça. Número 3, quando seu couro cabeludo se torna um sistema de alerta. James, um professor de história aposentado de 71 anos, descreveu isso perfeitamente. Parecia que havia pequenos insetos rastejando sob o meu couro cabeludo, mas quando eu olhava, não havia nada lá. Sem caspa, sem erupções cutâneas, apenas essa sensação constante que me dava vontade de arrancar os cabelos. Não era ansiedade nem imaginação. James estava a sentir parestesia, um termo médico para sensações cutâneas anormais que ocorrem quando algo interfere nos sinais nervosos. No caso dele, esse algo era leucemia linfocítica crônica. Os glóbulos brancos anormais que circulavam na sua corrente sanguínea estavam a afetar os pequenos vasos sanguíneos do couro cabeludo, criando essas sensações fantasmas. O couro cabeludo está numa posição única para detectar anomalias sanguíneas precocemente. Com mais de 100 mil folículos capilares, cada um alimentado pela sua própria rede de vasos sanguíneos e nervos, o couro cabeludo é como uma rede de detecção altamente sensível. Quando as células leucêmicas começam a multiplicar-se na corrente sanguínea, alteram a consistência e os padrões de fluxo do sangue. O couro cabeludo nota essas alterações muito antes que os exames de sangue de rotina as detectem. A sensação descrita por James, aquela sensação de insetos a rastejar, é clássica nos cancros do sangue. É diferente da comichão normal. Os pacientes descrevem-na como elétrica, em movimento, quase viva.
Muitas vezes piora à noite, quando o fluxo sanguíneo diminui naturalmente, e nenhuma quantidade de shampoo ou tratamentos para o couro cabeludo a faz desaparecer. Uma pesquisa da Cleveland Clinic mostra que 68% dos pacientes com leucemia em estágio inicial relataram sensações incomuns no couro cabeludo no ano anterior ao diagnóstico. A tragédia? A maioria foi informada de que era estresse, couro cabeludo seco ou tudo na cabeça. James teve sorte. As suas queixas persistentes levaram a exames de sangue que revelaram a sua condição enquanto ainda era altamente tratável. Mas se acha que as sensações no couro cabeludo são assustadoras, espere até ouvir sobre o sinal de alerta de cancro mais comumente ignorado. Número 2. A comichão nos seios que não segue as regras. Aos 58 anos, Patrícia era meticulosa com a saúde dos seus seios. Autoexames mensais, mamografias anuais, ela fazia tudo certo. Então, quando desenvolveu uma comichão persistente ao redor do mamilo direito, ela não se preocupou muito. Não havia nódulos, nem alterações visíveis, apenas essa comichão enlouquecedora que a mantinha acordada à noite. 3 médicos diferentes descartaram a possibilidade de ser dermatite. Prescreveram cremes, sugeriram sutiãs diferentes, culparam as alterações hormonais. Mas a comichão de Patrícia tinha características que deveriam ter despertado suspeitas. Estava sempre no mesmo local, era profunda em vez de superficial, a pele estava ligeiramente mais quente ao toque e nada aliviava a comichão. Era o cancro da mama inflamatório a anunciar-se, uma forma particularmente agressiva que não segue as regras habituais. Em vez de formar um nódulo, espalha-se pelos vasos linfáticos da pele, como água a infiltrar-se através do tecido. As células cancerígenas bloqueiam esses vasos, causando inflamação que os nervos interpretam como comichão. O que torna este cancro especialmente perigoso é a sua rapidez. Enquanto o cancro da mama típico pode levar anos a tornar-se fatal, o cancro da mama inflamatório pode progredir em meses. As taxas de sobrevivência caem drasticamente se não for detectado precocemente, e é por isso que reconhecer essa apresentação incomum é fundamental. A persistência de Patrícia salvou a sua vida. Quando ela finalmente encontrou um oncologista que reconheceu os sintomas, eles descobriram um cancro que tinha acabado de começar a se espalhar. Seguiu-se um tratamento agressivo, mas como foi detectado relativamente cedo, Patrícia está há 5 anos sem cancro. Ela tornou-se uma defensora, ensinando outras mulheres que o cancro da mama nem sempre significa nódulos. A American Cancer Society reconhece agora a comichão persistente nos seios como um sinal de alerta que requer investigação, especialmente se acompanhada de espessamento da pele, calor ou alteração na textura. No entanto, muitos médicos ainda não a identificam e muitas mulheres ainda a ignoram, pensando que a comichão não pode ser sinal de algo grave. O número 1 é o mais ignorado, e potencialmente o mais mortal. Número 1. A comichão tabu que custa vidas. Este é o sinal de alerta que mata, não por ser o mais agressivo, mas porque a vergonha e o embaraço impedem as pessoas de procurar ajuda. Estamos a falar de comichão persistente nas áreas anal e genital, sintomas que podem indicar alguns dos cancros mais tratáveis se detectados precocemente, mas alguns dos mais mortais se ignorados. A história de David parte-me o coração. Este respeitado arquiteto de 69 anos sofreu com comichão anal durante mais de um ano antes que a sua esposa finalmente o convencesse a consultar um médico. Ele experimentou todos os cremes para hemorroidas da farmácia, mudou a sua dieta, melhorou a sua higiene e até pesquisou soluções online. Nada ajudou. A comichão era tão intensa que perturbava o seu sono e afetava o seu trabalho, mas ele tinha vergonha de procurar ajuda médica. Quando ele finalmente nos procurou, descobrimos um cancro anal que vinha crescendo enquanto ele sofria em silêncio. A comichão constante era causada por células cancerosas a irritar as terminações nervosas, uma tentativa desesperada do seu corpo de alertá-lo para o perigo. Se David tivesse nos procurado quando a comichão começou, o tratamento teria sido simples. Em vez disso, ele precisou de uma cirurgia extensa e radiação.
Da mesma forma, Ellen, uma professora aposentada de 65 anos, ignorou a comichão vulvar por 8 meses, atribuindo-a às alterações da menopausa. Ela usou inúmeros tratamentos sem receita médica, sem imaginar que o cancro poderia se manifestar como uma simples comichão. Quando ela superou o constrangimento e procurou ajuda, o cancro já havia progredido significativamente. Esses cancros, anal, vulvar, peniano, têm algumas das taxas de cura mais altas quando detectados precocemente. A taxa de sobrevivência em 5 anos para o cancro anal em estágio inicial é superior a 80%. Mas esse número cai para menos de 30% nos estágios avançados. A diferença? Muitas vezes, apenas alguns meses de atraso causados pelo constrangimento. As características da comichão genital relacionada ao cancro são específicas. É persistente, dura semanas ou meses, geralmente concentra-se em uma área, não responde aos tratamentos típicos, pode piorar à noite e pode haver mudanças sutis na cor ou textura da pele. Aqui está o que todas as pessoas com mais de 60 anos precisam entender: o seu médico já viu de tudo. Não há absolutamente nada para se envergonhar. Essa conversa desconfortável pode literalmente salvar a sua vida. O cancro não se importa com a sua modéstia, e o seu instinto de sobrevivência também não deveria. A investigação é clara. Um estudo com 500 pacientes com cancro anal e genital descobriu que o atraso médio entre os primeiros sintomas e a procura de ajuda médica foi de 13 meses. 13 meses de sofrimento desnecessário e progressão do cancro, principalmente devido ao constrangimento. Aqueles que procuraram ajuda dentro de 3 meses tiveram taxas de sobrevivência quase o dobro daqueles que esperaram. Lembre-se das 5 zonas de alerta críticas que discutimos: as suas panturrilhas enviando sinais de linfoma por meio de sensações profundas de queimação, o espaço entre as omóplatas revelando problemas pancreáticos, o couro cabeludo detectando anormalidades sanguíneas por meio de sensações de formigamento, os seios anunciando câncer inflamatório por meio de coceira persistente, e as áreas íntimas alertando sobre cânceres altamente tratáveis, mas potencialmente mortais. Agora, pode estar a pensar: tenho sentido alguma comichão, mas provavelmente estou a exagerar. Ou, na minha idade, estas coisas são normais. Era isso que Robert pensava sobre a dor na barriga da perna. Era isso que Patrícia acreditava sobre a comichão no peito. Era isso que David presumia sobre os seus sintomas embaraçosos. Todos estavam errados, e essa suposição quase lhes custou a vida. Mas há esperança. Todos os pacientes que mencionei, Margaret, Robert, Elizabeth, James, Patrícia, David, Ellen, estão vivos hoje porque acabaram por ouvir os seus corpos. Alguns esperaram mais do que deveriam, tornando a sua jornada mais difícil, mas sobreviveram porque finalmente tomaram medidas. Uma revisão abrangente publicada no Journal of Clinical Oncology descobriu que pacientes com mais de 60 anos que relataram coceira persistente incomum aos seus médicos e insistiram em investigação tiveram uma taxa 43% maior de detecção precoce do cancro em comparação com aqueles que ignoraram os sintomas. A detecção precoce não apenas melhora as taxas de sobrevivência, ela melhora drasticamente a qualidade de vida durante e após o tratamento. Vamos recapitular o que precisa de lembrar: existem 5 áreas específicas do corpo onde a comichão persistente pode ser um sinal de cancro. Cada área corresponde a diferentes tipos de cancro com características únicas. Os fatores-chave são a persistência por mais de 3 semanas, a localização específica em vez de comichão geral, a falta de resposta aos tratamentos normais e as mudanças subtis na pele ou na sensação que a acompanham. Ao reconhecer esses padrões, pode detectar o cancro quando ele ainda está a sussurrar, e não quando está a gritar. Pode ser como Margaret, que insistiu que havia algo errado com as suas panturrilhas, ou Patrícia, que se recusou a aceitar que a comichão nos seios fosse apenas dermatite. O seu corpo é notavelmente inteligente. Ele está constantemente a monitorizar ameaças e a enviar-lhe sinais. A questão é: está a ouvir? Mesmo depois dos 60, mesmo depois dos 70, não é demasiado velho para lutar pela sua saúde. Não é demasiado velho para exigir respostas. Não é demasiado velho para detectar o cancro precocemente e vencê-lo de forma decisiva.
Se esta informação lhe abriu os olhos para sintomas que tem ignorado, não espere mais um dia. Ligue ao seu médico. Se ele ignorar as suas preocupações, procure outro médico. A sua vida é demasiado preciosa para a perder por vergonha, negação ou negligência médica. Partilhe esta informação com todos os seus entes queridos com mais de 60 anos. Publique-a nas suas comunidades de idosos. Envie-a por e-mail aos seus amigos. Conhecimentos como este espalham-se como ondas num lago, e pode salvar a vida de alguém, talvez até a sua própria. Da próxima vez que o seu corpo lhe enviar um sinal através de uma comichão invulgar, saberá quando ouvir e quando agir. Esse conhecimento por si só pode ser a diferença entre um tratamento simples e uma batalha de vida ou morte. Lembre-se, o cancro pode ser astuto, mas munido das informações certas e da coragem para agir, estará sempre um passo à frente. A sua saúde está nas suas mãos. O que fizer com esta informação hoje pode determinar o seu amanhã.